Oi, gente, tudo bom? Aqui é a professora Hermano de História. Em nossa videoaula de hoje, do sétimo ano, a aula 5, nós vamos falar sobre a conquista da América. Vamos lá, então? Então, dando sequência ao nosso segundo bimestre, a nossa unidade temática, que fala sobre a organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano, nós vamos falar do nosso objeto de conhecimento, que foi, ou melhor, que é, a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus. Vamos entender os conflitos, a dominação e a conciliação entre esses grupos. As habilidades que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade 8 e a habilidade 9 do sétimo ano, que é descrever as formas de organização das sociedades americanas no tempo da conquista, com vista à compreensão dos mecanismos de aliança, as trocas comerciais, os confrontos e resistências. E também a gente vai analisar os diferentes impactos da conquista europeia na América para essas populações ameríndias, indígenas, identificar as formas de resistência delas, ok? Vamos lá então? Então, dando sequência à nossa videoaula passada, que foi sobre o mercantilismo e sobre as grandes navegações, a aula de hoje a gente vai focar na conquista da América. Como que esses povos da Europa, portugueses, espanhóis e outras nações dominaram aqui? O que eles fizeram por aqui? O que eles exploraram, pegaram para eles, né? E na nossa aula futura, então, a gente vai falar da colonização da América. Vamos entender melhor a organização social, como que eles exploravam, dominavam e se dividiam aqui no território. Ok? Então, hoje nós vamos entender a conquista, o processo de conquista. Então, na aula passada, a gente viu com as grandes navegações, né, com as práticas mercantilistas, os países europeus patrocinavam viagens ultramarinas, patrocinavam viajantes, navegadores, para que eles fossem até as Índias, outros continentes, buscar especiarias para vender, comercializar na Europa e gerar lucros para aquelas pessoas, para aquelas nações. Enfim, nós vimos que em uma dessas viagens, né, liderada por Cristóvão Colombo, em 12 de outubro de 1492, ele descobriu a América. Descobriu entre aspas, né? Porque quando a gente fala em descoberta, a gente passa a ideia que é que a gente encontrou algo novo, algo que ninguém sabia, que ninguém era dono, e por aí vai. E a gente sabe que a descoberta da América, ou a descoberta do Brasil, não foi bem assim. Pelo contrário, eles chegaram num lugar que eles não sabiam que existia, que eles não conheciam, mas que já tinha dono, já tinha gente morando aqui. Então não era algo novo realmente, que ninguém tinha posse. Então, por isso que a gente fala hoje em dia em conquista. Conquista da América. Você que conquistará algo é pegar algo para você, que pode ter dono ou não, né? Então, o termo mais utilizado, mais correto seria conquista da América, conquista do Brasil, ao invés de descobrimentos, né? Então, quando Colombo chega nessa região aqui da América, que é a região do Caribe, ele e seus marinheiros passam a explorar a região, a procurar o que tinha de interessante nesse território. E aí eles chegam à Ilha Hispaniola, onde os espanhóis vão fundar sua primeira colônia no continente. Quando eles aportaram aqui na região do Caribe, né, em Guanahame, nome que eles dão, que os nativos, né, que os índios do Caribe davam para a Ilha do Caribe, eles não vão encontrar inicialmente nenhum tesouro, nenhuma coisa assim valiosa que realmente chamasse a atenção deles. No entanto, em próximas viagens, em próximas expedições de outros grupos de espanhóis para conhecer melhor aquele território que eles descobriram, eles passam a ouvir falar, a ter conhecimento de existências de grandes jazidas, minas, né, com riquezas minerais. E aí então, a prática mercantilista, né, que era juntar o máximo possível de prata, de ouro para os seus cofres, passam a ser incentivado cada vez mais pela Espanha para que viesse expedições para a América em busca dessas riquezas. Então olha só que interessante, esse mapa aqui mostra
o continente americano, né, América do Norte, Central e do Sul, e as regiões que foram dominadas pelos vários países europeus. Então a gente viu que nas grandes navegações se destacaram a Espanha e Portugal. Eles foram os principais, né? Os dois países ibéricos dominaram a conquista e a colonização depois, né, da América. Mas outras nações, também europeias, vieram logo depois dominar algumas regiões. Então esse mapa mostra bem essa ideia. Olha lá. A região que está em verde é a região portuguesa, que é o litoral do Brasil. As regiões que estão em amarela, que pega a América Central, grande parte da América do Sul e uma parte considerável da América do Norte, ali, ó, a região do México e Estados Unidos, em amarelo, foi os domínios espanhol. O domínio laranja são a França, o roxo, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, e o rosa, a Holanda. Então, todos os países europeus vieram para a América querendo um pedacinho, querendo um pouco de riqueza, explorar a região, e cada um foi pegando uma parte. Os domínios que estão em cinza são as partes que eles não tinham dominado ainda, que quem vivia ali eram os povos americanos, as várias tribos indígenas, ok? Então vamos lá. Quando os espanhóis chegam até as ilhas do Caribe, né, ali na América, eles entram em contato com os povos Taino, que era uma população indígena que vivia ali. E no começo, né, a relação entre eles foi boa. Eles receberam bem ali os europeus, houve uma troca cultural, pois eles não entendiam qual era o interesse específico que esses espanhóis tinham ali na região. E aí então, eles se aliaram aos espanhóis para lutar contra outros indígenas que eram inimigo deles, que viviam ali no território, nas vizinhanças. Então, os tainos se uniram com os espanhóis para enfrentar a tribo dos Caraíbas, ou Caribes, que era também um povo ali abundante naquela proximidade. Inicialmente, então, essa aliança teve uma curta duração, os espanhóis e tainos não ficaram muito tempo unidos, né? Porque inicialmente houve uma troca de mercadorias, né? Troca de favores entre os dois lados. Mas depois eles começaram a perceber que esses espanhóis estavam querendo impor coisas para eles, obrigá-los a fazer coisas que eles não queriam, a trabalhar para eles, a dar ouro, esmeralda, madeira, pérola para eles, coisas que não eram do feitio, da vontade deles. E aí isso começou a gerar conflito entre os espanhóis e os povos tainos, os indígenas dessa região do Caribe. Aí você fala, nossa, como que esses povos davam pérola, esmeralda, ouro para os espanhóis assim? Gente, os indígenas, eles não tinham a mesma ideia de riqueza, de ouro, de juntar dinheiro, né, como os brancos, como os espanhóis. Então, enquanto para os espanhóis essas coisas preciosas eram uma forma de ficar rico, ganhar poder, ficar influente, para os indígenas esses objetos não tinham valor econômico. Para eles eram bonitos, ai, brilha, é bonito, faz um enfeite. Para isso. Eles não têm essa noção de riqueza, de lucro, não era parte da rotina, da cultura deles, né? Então, olha só. Mas os espanhóis começaram a explorar cada vez mais, querer escravizá-los, querer obrigá-los a fazer serviço que eles não queriam. E aí esses povos começaram a entrar em conflito com os espanhóis, a entrar em guerra, a morrer nessas brigas, a pegar doenças dos espanhóis. Então, os espanhóis matavam muitos indígenas através de doenças, varíola, gripe, sarampo, doenças que os indígenas nunca tiveram contato, que eles não tinham imunidade. E aí, com isso, perdiam, né? Morriam é, nesses conflitos. Você tem uma noção, nas Antilhas, na região do Caribe, quando os espanhóis chegaram, eram 200 mil indígenas. Né? Um pouco de 50 anos depois, de 200 mil indígenas, eles eram apenas 15 mil.
Então olha como eles foram dizimados, né, através da violência dos colonizadores, das doenças, da exploração. Esse mapa aqui é o mapa do Caribe, naquela região, naquela época mais ou menos. Então a gente consegue ver que algumas ilhas eram posses espanholas, que são as de cor rosa, como Cuba, São Domingos e Porto Rico. Algumas eram inglesas, que são as roxas, Jamaica, Barbados. Algumas eram holandesas, como Aruba, Curaçao. E outras eram francesas, que são as verdes, o Haiti, Guadalupe e por aí vai. Beleza? Enfim, depois daquele tempo ali, da relação dos espanhóis com os taínos e tudo mais, começaram a vir cada vez mais expedições para a América, patrocinadas pela coroa portuguesa, ou melhor, pela coroa espanhola. E aí, os espanhóis ouviram falar que tinha mais na parte continental da América, na parte central ali, que hoje é a região do México, uma população, uma sociedade imperial muito rica. E os espanhóis começaram a mandar tropas para lá para reconhecer o lugar e eles chegaram até o Império Azteca. Então, lá no sexto ano, vocês aprenderam os povos pré-colombianos, né? Maias, Incas, Aztecas, que foram grandes impérios que tiveram aqui na América. Então, quando os portugueses chegaram, os maias já não, quando os espanhóis chegaram, os maias já não existiam mais há séculos. Mas ainda tinha os astecas e os incas. E aí os espanhóis encontraram o Império Azteca. Eles chegaram às capitais, às cidades mais influentes do Império Azteca. Texcoco, Tlacopan, Tenochtitlan, que era a capital, né, do Império Azteca. E aí, nesse caminho que eles iam passando, os espanhóis iam fazendo alianças com tribos menores, com grupos menores, que eram escravos dos astecas, ou que tinham sido dominados por eles. E aí isso foi deixando o exército espanhol cada vez mais forte. Nessa época aqui, a figura que se destacou foi o Hernán Cortés. Ele foi um espanhol, um conquistador espanhol que liderou, né, o exército espanhol e os aliados contra o Império Azteca. E aí, como que ele conseguiu, né, se comunicar, conseguiu tantos aliados para o exército dele para enfrentar o Império Azteca? Foi através da figura da Malink. Quem que foi a Malink? A Malink foi uma indígena que ela se envolveu ali com o Hernán Cortés, acabou até se tornando esposa dele, tendo um filho com ele, e ela servia como intérprete dos espanhóis para essas tribos. Então ela seguia os espanhóis e ia fazendo esse trabalho, né, de interpretar o que os espanhóis queriam, de buscar fazer aliança com os espanhóis e esses outros povos. Então, hoje em dia, lá no México, né, quando alguém é chamado de malinquista, é uma referência a Malink. É como se alguém fosse que foi meio que uma traidora do povo, né, dela, porque se aliou ao conquistador dos espanhóis para ajudar na dominação deles. Então, lá no México, Malink, malinquista é um sinônimo, é um significado de alguém que é traíra, de alguém que valoriza as coisas de fora e não valoriza a sua cultura. Enfim, em novembro de 1519, os espanhóis chegam até Tenochtitlan, capital do Império Azteca, e lá eles são recebidos com festa pelo Montezuma. Por quê? Montezuma, o imperador azteca, achou que o Cortés era um deus. Porque na cultura azteca, nas profecias aztecas, dizia que os deuses deles estão voltando. E calhou de chegar uma pessoa tão diferente, né? Com a cor de pele diferente, diferente, cabelo de cor diferente, roupas, armaduras, navio, coisas que eles nunca tinham visto antes. Então, veio pelo mar. Ou seja, várias coisas que a profecia azteca dizia batiam, combinavam com aquele povo tão diferente, né? Os espanhóis que estavam chegando ali. Então, os espanhóis se aproveitaram disso, dessa crença de que eles eram deuses, né, para conhecer cada vez mais o território azteca e organizar a sua revolta, a sua
seu ataque, o seu domínio naquela região. Então essa ilustração mostra bem isso, né? Os espanhóis chegando com a sua tropa em Tenochtitlan, e a gente consegue perceber quem? O Hernán Cortés, ali o líder, o capitão do grupo espanhol, da expedição espanhola, utilizando de cavalos e cães. Cavalos e cães não eram conhecidos aqui na América. Esse povo nunca tinha visto esses bichos. Vieram através dos navios, né? E a gente consegue ver quem? A Malinque ali, ó, do lado do Hernán Cortés caminhando, e alguns outros indígenas, né? Representando o quê? Essas tribos que foram se aliando aos espanhóis e que vão ajudar a dominar o Império Azteca. Ok? Então, por que o Império Azteca caiu? Né? Então, a gente viu que os espanhóis usaram dessa tática de serem confundidos com deuses e da aliança com as tribos menores inimigas dos astecas para formar um exército e enfrentar o exército asteca. Então é engraçado, porque o exército deles eram 400 espanhóis, 17 cavalos, 10 canhões, né, algumas armas de fogo, e esses aliados de tribos menores contra um exército estimado em 500 mil homens, que era o exército asteca. E aí ainda os espanhóis venceram os astecas, mesmo em quantidade numérica bem inferior. E aí eles tomaram, né, a cidade de Tenochtitlan, mataram o Monte Zuma, ali, o imperador, e dominaram aquela região. Então essa imagem mostra isso, né? A conquista de Tenochtitlan pelas tropas espanholas. Bom, mais expedições vão ser mandadas pela América, né? A Espanha começa a patrocinar outros viajantes que vão tentar conhecer o que tem de interessante em outras regiões da América. E aí lá no sul da América, outras expedições espanholas, no caso agora em 1520, liderada pelo Francisco Pizarro e o Diego Almandro, eles vão mandar suas tropas na região dos Andes, que hoje é a região do Peru e Bolívia, e lá eles vão encontrar um outro império, né, que é o Império Inca. E aí, assim como o Azteca, o Império Inca também tinha várias riquezas, ouro, tesouros. E aí então os espanhóis vão usar de estratégias parecidas ali, de dominação contra os astecas, para dominar o Império Inca. Então, a diferença é que o Império Inca ele já estava com vários conflitos internos ocorrendo. Então, por exemplo, o Sapa Inca Huanay Capac, que era o imperador Inca da época, ele tinha acabado de falecer recentemente de varíola, junto com o filho dele que ia herdar o trono. E aí então os outros dois filhos do imperador, que estavam vivos, começaram a brigar entre eles para ver quem que ia ser o próximo a reinar. Então, quando os espanhóis chegaram lá, o Pizarro se aproveitou dessa situação, dessas brigas internas, para ver quem mandava e armou ali, né, uma situação para dominar tudo. Então ele pegou um dos irmãos, estava brigando com o outro, matou ele, botou a culpa no outro irmão, fez uma armadilha, capturou esse que seria o herdeiro do trono Inca, pediu resgate por ele. Aí o povo pagou resgate, deu um monte de tesouro de riquezas. E o que ele fez? Matou ainda o, né, outro imperador. Então, olha a tática que os espanhóis usaram, né, contra a atrocidade para continuar mantendo o seu domínio na região. Então, pra você ter uma noção, depois que eles conquistam o Império Inca, vai ser lá em 1935 que o Pizarro vai fundar, né, a cidade de Lima, no Peru, que vai ser futuramente o vice-reinado do Peru, da colônia espanhola. Bom, que é uma imagem que mostra o exército espanhol, liderado por Pizarro, enfrentando, atacando o povo Inca. A gente tem que ter uma noção que toda vez que vinham essas embarcações das grandes navegações, né, para a América, vinha religiosos, como eu disse para vocês na aula anterior. Então a Igreja Católica mandava padres, freis, com a intenção do quê? De catequizar esses indígenas, de levar a palavra de Deus, a fé cristã,
para esses povos. E a Igreja Católica, então, ela teve um papel peculiar nessa situação toda. Por quê? Se por um lado eles vinham com essa boa intenção de catequizar, de levar a palavra de Deus a esses povos indígenas, o lado negativo disso tudo é que eles acabavam obrigando esses indígenas a virarem cristãos e, né, contribuíam para destruir a cultura deles. Então, a maioria dos indígenas se convertiam ao catolicismo, ao cristianismo, não porque eles queriam, mas porque eles eram obrigados. Então, olha só como eles tiveram a cultura deles, a fé deles, os deuses deles subjugados, né? É, esquecidos e forçados a ter a fé dos conquistadores. Então, se por um lado, esse foi o lado negativo da presença cristã, católica no processo de conquista da América, o lado positivo foi que, graças aos padres, aos freis, a gente sabe das injustiças, a gente sabe das atrocidades que os espanhóis faziam com esses povos indígenas. Então, os padres da época eram os que mais criticavam a violência que os espanhóis e depois que os portugueses usavam contra esses povos. Então, teve dois padres, melhor, um padre e um frei espanhol, que se destacou muito nisso de denunciar a fé, ou melhor, denunciar a violência espanhola contra os indígenas. Então, um foi o padre Antônio Montesinos. Ele criticou muito os espanhóis, a violência que os espanhóis tinham com os indígenas. Fez livro, acusou os espanhóis de exploração, né? E aí ele fez um sermão, várias denúncias. E um dia um fidalgo, né, um nobre ali, uma pessoa de mais condições financeiras, chamado Bartolomeu de las Casas, ouviu esse sermão do padre Montesinos e ele resolveu virar frei, se dedicar à igreja e converter, né, ajudar na catequização dos indígenas. E aí, o Las Casas continuou esse trabalho de Montesinos, de fazer denúncias contra os espanhóis, de falar da violência que os indígenas eram tratados. Então, assim, existem relatos desses padres, desses freis, que os espanhóis invadiam as tribos desses indígenas com espada e saía cortando a barriga de todo mundo, a garganta de todo mundo, pegando índia grávida e arrancando o bebê, colocando os cachorros para devorar as pessoas, incendiando tudo. Então, assim, os relatos são bem assim impressionantes, violentos, né, de como os espanhóis faziam isso. E o Bartolomé de las Casas, então, é também um dos maiores exemplos de denúncia contra essa exploração espanhola na América. A gente vê aqui então um quadro que mostra o Frei Bartolomé de las Casas e os indígenas da América Espanhola. Enfim, se esses indígenas sofreram violência, eles também buscaram formas de resistir, de lutar contra o domínio do conquistador. Então, várias expedições espanholas, para você ter uma noção, lá na região que hoje é a Flórida, nos Estados Unidos, foram atacadas pelos indígenas. Os espanhóis mandavam gente lá para tentar dominar, mas os indígenas eram tão violentos lá que colocavam os espanhóis para correr, né? Impediam a dominação deles. Então, são vários exemplos que a gente vai falar nessa aula hoje de grupos indígenas que resistiram, que lutaram, que bateram de frente com o domínio espanhol, com o domínio português na América. Pra você ter uma noção, mesmo com tanta resistência, com esses índios lutando contra eles, o estrago já estava feito. A morte já tinha, né, levado milhares e milhares de índios. Pra você ter uma noção, quando o Cortés chegou no México, as estimativas eram de 25 milhões de indígenas naquela região. Já em 1568, ou seja, umas 2, 3 décadas depois, esse número já tinha caído para 3 milhões. Então, assim, eles foram dizimados mesmo pela violência das tropas espanholas, pelas doenças transmitidas pelos espanhóis e pelos demais povos da Europa. No Peru, por exemplo,
tinha 9 milhões de nativos. E em poucas décadas depois eles já eram aproximadamente 1,5 milhão. Então olha a redução drástica também. Tá? Então, que resistências indígenas a gente pode estar destacando na América Espanhola? Foram vários movimentos de resistência, mas eu coloquei para vocês aqui alguns. Então, por exemplo, na região da Vilcabamba, né, ao lado do Cusco, que era uma das cidades ali incas, da capital inca, o líder incaico Manco Capac, ele reuniu vários indígenas, formou vários exércitos para enfrentar os espanhóis. E lutou contra os espanhóis até 1572. E aí, nessa resistência indígena, surgiu a figura do líder Tupac Amaru, né, que conseguiu reunir na época 40 mil indígenas para combater os espanhóis contra a cobrança dos impostos que eles tinham que pagar, a exploração do trabalho deles nas minas de prata, que eram obrigados a trabalhar para os espanhóis nas minas, enfim. A luta foi grande, a guerra foi grande ali entre eles, mas os espanhóis venceram, prenderam o líder, né, o Tupac Amaru, decapitaram ele na praça de Cusco para servir de exemplo para a população. Enfim, eles perderam a guerra, mas mostraram que não estavam ali recebendo tudo passivamente, calmamente, né, do seu conquistador. Já ali na região norte do atual Peru, entre 1554 e 1500, perdão, entre 1564 e 1567, mais de 8 mil indígenas, né, da tribo Xamanes começaram também a se organizar contra o domínio espanhol. Eles eram contra todas as coisas que lembravam os espanhóis, objetos, coisas da cultura espanhola. E eles começaram a fazer então um movimento chamado taquiongo, que era uma espécie de uma dança, um ritual, né, para tentar convocar os deuses deles, para enfrentar os espanhóis, para eles resistirem contra os espanhóis. Mas o movimento também, né, foi bem violento, foi bem reprimido pelos espanhóis. E na região do Chile teve também uma resistência. Lá foi a tribo dos Araucanos ou Mapuches, né? E lá foi bem curioso porque essa tribo, eles aperfeiçoaram as armas deles de guerra. Eles passaram até a utilizar cavalo nas suas estratégias militares. Então, como eu já falei, o cavalo não é um animal da América, é um animal da Europa, que veio com os espanhóis, né, nos navios. E aí os indígenas aprenderam então a dominar esses cavalos, a usá-los contra os espanhóis. E aí então, entre 1550 e 1695, essas tribos, né, essa tribo Mapuche, Araucanos, causou muita dor de cabeça ali em alguns territórios que eram de dominação espanhola. Então essa imagem aqui mostra o Lautaro, que foi um líder dos Mapuche, nessa resistência aí esse movimento de usar cavalos contra os espanhóis, beleza? Nós falamos então até agora da América espanhola, da parte da América que foi dominada pela Espanha, né, os impérios que eles conquistaram, que eles deram sorte de achar ouro, prata na parte deles do continente. Então agora a gente vai entrar na América portuguesa, naquela parte que a gente viu no mapa, que é o litoral do Brasil, né? A parte dominada pelos portugueses que vai virar o Brasil. Então a gente sabe, que a gente viu na aula anterior das grandes navegações, que em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, como eu disse, entre aspas, descobriu a nossa região aqui, descobriu o Brasil. E aí, então, para vocês terem uma noção, quando ele chegou aqui, né, em 1500, a estimativa dos historiadores é que existiam entre 3 e 5 milhões de indígenas aqui. Que esses indígenas estavam distribuídos em mais de 1.000 tribos diferentes, falando mais de 1.300 línguas diferentes. Então, olha como a diversidade de povos aqui na América era grande. Tanto da América do Norte, Central, quanto aqui, então, na América do Sul. E aí então, essas tribos, elas tinham cada um seus rituais, suas crenças, seus mitos, a sua língua, sua forma de trabalho, de se organizar socialmente. Mas é lógico que algumas características entre elas eram parecidas, eram comuns, e outras não, outras eram particulares,
né? Eram diversas entre elas. Mas enfim, quando os portugueses chegam por aqui, na costa do Brasil, eles vão ter contato com os povos tupi. Então, as tribos da família tupi vão ser o primeiro contato com os portugueses, com os europeus nessa região. E aí, para azar dos portugueses, eles não vão encontrar nenhuma riqueza assim de cara, ouro, prata, pedra preciosa, né, nas suas viagens à América, como os espanhóis tiveram sorte. Mas eles vão ver que aqui em Pindorama, que é Pindorama, terra das palmeiras, como os índios chamavam o Brasil antes, né, tinha em muita abundância uma árvore que soltava uma tinta avermelhada, que é o pau-brasil. E que esse pau-brasil tinha valor econômico lá na Europa. Porque com essa árvore eles iam conseguir fazer tinta vermelha para pintar tecido, para pintar manuscrito. Com a madeira eles iam fazer móveis, eles iam fazer navios. Então isso tinha valor econômico sim na Europa. E aí eles passam o quê? A explorar essa madeira do litoral do Brasil para levar para a Europa para gerar lucro. Mas os portugueses que tinham aqui, que era um número pequeno, não ia dar conta de fazer isso. De transportar, cortar, transportar toneladas e toneladas de madeira até o navio. Então, o que eles passam a fazer? Eles passam a buscar ajuda com os indígenas. E aí passam a explorar aqui o Brasil, que naquela época os portugueses chamavam de Ilha de Veracruz ou Terra de Santa Cruz. Então, olha lá, o Brasil teve vários nomes. O nome indígena, Pindorama, que significa Terra das Palmeiras, e o nome português ali, que inicialmente era Ilha de Veracruz ou Terra de Santa Cruz. Mais tarde, que os portugueses vão chamar o Brasil de Terra do Brasil, em homenagem ao que? Ao pau-brasil, essa madeira que encontrava com tanta abundância, que era avermelhada na cor da brasa. Por isso que Brasil, Brasil vem de brasa, da cor avermelhada da madeira. E como que os índios ajudavam esses portugueses? Através do escambo. Então os portugueses pagavam o trabalho indígena, que era cortar madeira e carregar até o navio, em troca de coisas de pouco valor que eles tinham lá, mas que para os índios eram tesouros, eram novidades. Então o índio carregava, cortava madeira e ganhava um canivete, uma faca, um pedaço de tecido, espelho, que para eles eram coisas de outro mundo, literalmente. Né? Então, essa imagem mostra o contato entre portugueses e indígenas. Se a gente for ver, bem, então, inicialmente a relação indígena e portuguesa foi boa. Eles foram bem recebidos, houve troca cultural, os indígenas acolheram os brancos, os portugueses, ensinaram eles a fazer navio com tronco de madeira, a comer mandioca e milho, né? A se aproveitar da dieta aqui da América, comer coisas que eles não conheciam, não tinham contato. Mas com o passar do tempo, então, essa relação entre eles virou algo tenso. Por quê? Porque os portugueses começaram a obrigar os indígenas a trabalhar. Antes era troca de favores, né? Agora não, eles já começaram a querer que os indígenas trabalhassem. E aí os indígenas não gostaram da ideia, eles começaram a resistir. Eles começaram a fugir do serviço, a se recusar a trabalhar, a brigar com os portugueses. E aí então os portugueses iniciam o que a gente chama de guerra justa. O que seria uma guerra justa? A ideia é de que se você não é amigo deles, você é inimigo, então você pode ser capturado, escravizado e explorado. Então os portugueses passam, né, a prender esses indígenas, a atacar as aldeias, a pôr fogo, a capturar eles como escravos e obrigá-los a trabalharem nas lavouras, a trabalharem na extração do pau-brasil. E isso começa a gerar briga, resistência indígena. Então, enquanto os indígenas, alguns fugiam, outros até mesmo cometiam suicídio para não ter que trabalhar para os portugueses, outros vão à guerra contra os portugueses. Então, por exemplo, teve um movimento dos Tupinambá que eles se reuniram com outras aldeias, com outros povos e formaram uma confederação, um grupo chamado Confederação dos Tamoios. E aí eles se uniram aos franceses, que era outro povo europeu que estava tentando aqui dominar a região, invadindo o território português, e começaram a atacar os portugueses.
Os portugueses chamaram então os padres jesuítas da época, o Manuel de Nóbrega e o José de Anchieta, que tem tudo a ver ali com a fundação de São Paulo, né, esses padres jesuítas, e eles então fizeram um trabalho de mediar o conflito. Então, assim como na América Espanhola, os padres na América Portuguesa tiveram papel parecido, de catequizar o índio, de colaborar, infelizmente, para a destruição da sua cultura, mas também teve esse papel religioso de proteger o indígena, né? De denunciar os maus tratos, de tentar fazer essa mediação, esse acordo de paz entre os lados. Né? Enfim, os tupinambás assinaram o acordo de paz, mas não durou muito tempo, eles voltaram a entrar em guerra, houve muitos combates, e aí então os portugueses massacraram os tupinambás, expulsaram os franceses do território. Outro exemplo de resistência indígena aqui na América Portuguesa, no Brasil, né, foi a Guerra dos Bárbaros, ou a Confederação dos Cariris, onde indígenas tapuias se uniram então, né, com outros grupos também e passaram a defender territórios que antigamente tinham sido de domínio dos holandeses. Porque os holandeses também, por uma época, tentaram colonizar, mandar aqui em algumas partes do Brasil, e aí os portugueses expulsaram os holandeses, mas as tribos indígenas que eram aliadas dos holandeses, mesmo com a expulsão deles, continuaram ali, né, enfrentando, dando dor de cabeça para os portugueses. Enfim, hoje em dia os indígenas, né, do mundo todo, da América toda, ainda sofrem vários problemas, né, de território que tentam roubar, que tentam invadir, dos seus costumes que não são respeitados. Tudo isso é tradição, né, uma herança dessa época aqui da conquista. Então esse aqui é um mapa que mostra, né, a região do Brasil em 1519, ou seja, 19 anos depois do descobrimento nosso. A gente vê o quê? Que é o que eles conheciam daquela época, que é o litoral aqui nosso, e eles representaram o quê? Os indígenas trabalhando, os animais selvagens daquela época. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, entendido como foi o processo de conquista da América, né? Como que os portugueses e espanhóis, principalmente, dominaram essa região, que os povos indígenas daqui sofreram com essa dominação e como eles resistiram ou tentaram resistir a tudo isso. Beleza? Então até nossa próxima videoaula. Releiam o material, estudem com atenção, respondam as atividades e me enviem pelos canais de comunicação que vocês já conhecem. Ok? Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.